Olá, amores! Hoje vamos falar da parte 4 do conjunto dos números racionais, certo? Essa parte 4 é a parte de potenciação com números racionais, tá bom? Lembrando ainda, né, que os números racionais ele é representado pela letra Q, certo? O conjunto dos números racionais, nós já falamos disso. Que dentro do conjunto dos números racionais eu tenho o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, certo? Seguindo sobre a potenciação, inicialmente na primeira parte deste vídeo, eu vou falar da potenciação com número racional na base e número natural no expoente, certo? Esta é a primeira parte. Então, relembrando o que é potenciação. Potenciação é a operação que surge a partir da multiplicação de fatores iguais. Então, sempre que eu falar de potenciação, eu estou falando de uma multiplicação de fatores iguais. Como é que podemos representar essa potenciação? Então, a potenciação ela é representada desta forma, né, simbolicamente. Lembrando que este valor aqui que fica embaixo, né, representado aqui pela letra A, ele é a base dessa potenciação, tá bom? Então, relembrando aqui a nomenclatura, isso é a base, e esse N aqui em cima, ele indica o expoente, tá bom? Eu vou botar somente as letras iniciais para a gente poder lembrar isso aqui. E o que a base representa? A base representa o número que vai ser multiplicado. E o expoente representa quantas vezes esse número está sendo multiplicado, certo? É a quantidade de fatores, tá bom? Relembrando ainda o que foi visto com a potenciação de números negativos, né? O que foi que a gente já tinha visto sobre essa situação? Que quando o expoente ele é par numa potenciação, né, de números inteiros, a gente analisa que quando o expoente é par, o resultado ele é sempre positivo. E quando o expoente era ímpar, a gente repetia o sinal da base. Lembra que a gente viu isso para os números inteiros? O que vai acontecer então no conjunto dos números racionais? O raciocínio é exatamente o mesmo. O que vai mudar é apenas que ao invés do número da base ser um valor inteiro, ele agora vai ser um valor racional. Mas essa situação aqui, ó, ela ainda permanece. Para Ju, como assim? Vamos visualizar alguns exemplos. Então, observe essa primeira situação. Menos 0,1 elevado ao cubo. O que é que significa isso, né? Elevado ao cubo, aqui elevado à terceira potência. Significa que o menos 0,1 vai ser multiplicado 3 vezes. Menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1, certo? Se a gente parar para analisar, né, aquela situação que a gente viu lá com os números inteiros, quando o expoente é ímpar, então o sinal que vai se manter nessa operação é o sinal da base, então ele permanece negativo e basta que a gente resolva essa multiplicação aqui com números decimais, ok? Quem tem dúvida com esse tipo de multiplicação, pode verificar os vídeos que já foram feitos, né, de multiplicação de decimais, ou até de resolução de questões que tem esse tipo de multiplicação. Você pode multiplicar, né, 2 a 2, então faz esses dois primeiros, depois pega o resultado e multiplica com o terceiro, tá bom? Ou você pode também transformar esses decimais para a forma de fração. É uma outra forma de desenvolver este mesmo raciocínio, ok? Verificando agora um outro exemplo, onde agora a base, né, sendo uma fração, gente, o raciocínio ainda é o mesmo. Como é menos 1/3 elevado ao quadrado, significa que é menos 1/3 vezes menos 1/3. Como o expoente, ó, ele é par, o resultado ele é positivo. Se você não lembra disso, você pode também verificar na hora da operação aqui, ó. Quando eu faço menos 1/3 vezes menos 1/3, ó, menos com menos aqui, mais resultado positivo, mais 1/9. Ok? Resolvi a multiplicação de frações. Se você também tem dúvida com multiplicação de frações, procure esse vídeo que já foi feito aí, onde as resoluções de questões com multiplicações de frações, tá bom? Seguindo adiante, falando das propriedades da potenciação de números racionais. A gente já viu essas propriedades para os números inteiros. E no número racional, para Ju, muda alguma coisa? Não. Certo? Então, quando eu tenho as propriedades da potenciação de números racionais, elas se mantêm, né? Elas se mantêm aquelas que a gente já tinha nos números inteiros. Ou seja, a primeira propriedade é aquela que dizia produto de potências de mesma base. Gente, entendam que a propriedade é uma outra forma de resolver aquela situação. Uma forma que vai facilitar alguns raciocínios mais à frente. Então, quando eu tiver uma multiplicação, né, um produto de potências que têm a mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Observa aqui em cima, ó, a base era a mesma, A, e eu somei os expoentes MN.
Então, é isso que acontece quando eu tiver um produto de potências de mesma base. A segunda propriedade é a do quociente de potências de mesma base, certo? O que é que significa esse quociente de potências de mesma base? É a divisão, né? Então, quando eu tiver divisão de potências que tenham a mesma base aqui, ó, eu posso subtrair os expoentes. Então, no produto de potências de mesma base, eu somo os expoentes. No quociente de potências de mesma base, eu subtraio os expoentes, ok? Na terceira propriedade, ela diz que quando eu tiver uma potência de uma potência, o que é isso, Proju? É quando tem um número elevado a um valor que depois foi elevado a um outro valor. Eu posso multiplicar aqui, ó, esses expoentes. Então, quando eu tiver potência de uma potência, eu multiplico os expoentes. Então, essas propriedades são formas de facilitar alguns cálculos. E isso vai servir muito futuramente. Vai servir muito futuramente você perceber, por exemplo, aqui na primeira propriedade, que quando eu tiver a mesma base, ao invés de eu resolver a primeira potência e depois multiplicar pela resolução da segunda, eu posso repetir a base e somar esses expoentes, ok? E a quarta e última propriedade, né, que fala de duas situações, que é a potência de produto e quociente. Ou seja, quando eu tiver um produto acontecendo, certo? E uma potência que envolve esse produto, significa que esse expoente, né, ele é um expoente de todo mundo aqui desse produto, ok? Muitos alunos até associam isso com a ideia da propriedade distributiva, tá bom? Observem que aqui nesse caso, ó, os valores desse produto não precisam ser iguais, as bases não precisam ser as mesmas, certo? O mesmo acontece quando a gente tiver um quociente, ou seja, uma divisão, ou seja, esse expoente, ele é um expoente de todos os elementos aqui desta divisão. Estão percebendo? Espero que tenha ficado claro. Mas, para que fique melhor ainda, vamos fazer um exemplo, aplicando as propriedades de potência em situações exemplos, tá? Então, neste caso aqui, primeiro a gente tem que se atentar ao texto da questão. É muito comum essa dúvida. Para Ju, quando é que eu sei que eu tenho que resolver e quando é que eu sei que eu tenho que só reduzir a potência? Nesse caso, ele pede para que você aplique as propriedades. Então, não precisa necessariamente resolver o valor final. Como é que a gente pode aplicar as propriedades, né? Podemos perceber aqui, ó, que eu tenho uma multiplicação de potências que têm a mesma base, ó, as bases são iguais. Então, eu vou repetir a base e somar esses expoentes. Estão percebendo? Somei aqui, ó, 3 com 4, então o expoente ficou 7. Para Ju, eu preciso resolver depois daqui. Para esse tipo de questão, não, porque ele pede apenas que você aplique as propriedades, certo? Olha a letra B. Bases iguais. O que é que eu vou fazer aqui agora com os expoentes? Ó, vou subtrair. Por que eu vou subtrair os expoentes nesse caso, para Ju? Porque aqui é uma divisão de potências de mesma base, certo? Se a questão pedisse para resolver, aí agora, depois de aplicar as propriedades, você poderia resolver. E verifique que a aplicação da propriedade nesse caso facilitaria muito o processo, tá bom? Mas como ele não pede para resolver, para por aí. A próxima propriedade, né, que a gente vai aplicar aqui é a potência de uma potência. E o que é que acontece aqui na potência de uma potência? A gente multiplica os expoentes, certo? Então, a base se mantém e eu multiplico os expoentes, ok? Não preciso resolver porque a questão pede apenas para aplicar. Na próxima letra, é a situação que a gente tem, né? A potência de um produto. Então, eu tenho aqui uma multiplicação acontecendo, mesmo que esses valores, ó, sejam diferentes. O que eu estou querendo dizer aqui é que esse expoente 2, ele é um expoente de 1/4, e esse expoente 2, ele é um expoente de 3,5. Certo? Então, eu posso escrever esta situação desta forma. Tá claro? E a última situação de exemplo, né, que se assemelha com este caso, mas é o caso da divisão agora, tá bom? Então, nesse caso da divisão, ó, esse expoente 3 aqui, ele é um expoente do menos 0,4 e ele é um expoente desta fração aqui também. Tá claro, galera? Vamos passar agora para a segunda parte desta aula de hoje, que é a potenciação com número racional na base e no expoente eu vou ter um número inteiro negativo. Então, o que é que vai acontecer de diferente agora quando eu tiver um número inteiro negativo no expoente? Vejam bem, né? Que é quando o expoente for negativo. Vamos analisar uma situação que eu trouxe aqui.
Primeiro, né, vamos pensar nesse quociente, essa divisão, 5 ao quadrado, dividido por 5 elevado à quinta potência. Se a gente for resolver isso pela propriedade de potência, né, o que é que vai acontecer? Pela propriedade de potência, eu repito a base, é uma divisão de potências de bases iguais, repeti a base e subtraí os expoentes. O meu resultado deu 5 elevado a menos 3. E eu ainda não sei exatamente como se resolve isso. Mas vamos pensar nesta resolução de uma outra forma. Se eu, ao invés de resolver pela propriedade de potência, escrevo esse quociente, desenvolvo esta resolução. Verifique, este não é o processo prático. Primeiro a gente está entendendo como é que acontece quando o expoente for negativo, certo? Então, se eu for escrever essa divisão, né, na forma de fração, eu vou ter 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à quinta potência. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. O que é 5 elevado à quinta potência? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aí, né, pensando nessa fração aqui, eu posso simplificar, ó. E aí isso geraria para mim um resultado, que é 1 sobre 5 ao cubo, que eu posso dizer que é a mesma coisa que 1/5 elevado ao cubo. Verifiquem que as operações são as mesmas. Essa operação que está aqui, 5 ao quadrado dividido por 5 à quinta, e essa operação que está aqui, 5 ao quadrado dividido por 5 à quinta, ela é a mesma. E a mesma operação foi resolvida de formas distintas. Significa, então, que o resultado, consequentemente, tem que ser o mesmo. Logo, podemos dizer que 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1/5 elevado ao cubo. Para Ju, e como é que daí a gente identifica o que faz quando tiver um expoente negativo, né? Vamos ver mais à frente o que é que eu tenho para falar para vocês. Vamos analisar, né, essa outra forma de perceber esta situação. Podemos ver que 5 elevado a menos 3 seria a mesma coisa que 5 ao cubo vezes menos 1. Ou ainda, eu poderia escrever 5 ao cubo elevado a menos 1, né? Essa inversão aqui na forma de escrever não faz diferença. Isto significa, né, dizer que esta representação, né, ela se refere à mesma coisa que essa representação inicial. Conseguem perceber? Ó, isso representa a mesma coisa que isto aqui. Vamos ver outra forma de representar, né, esta situação. De acordo com o exemplo que a gente fez anteriormente, escrevendo como forma de fração, percebemos que 5 elevado a menos 3 pode ser escrito também como 1/5 elevado ao cubo, ou 1 sobre 5 ao cubo. Percebemos então que esses dois valores têm que ser a mesma coisa, né? Têm que ser iguais. Então significa que resolver, né, uma situação de potência, onde eu tenho um expoente negativo, é a mesma coisa que eu resolver a potência, só que na forma inversa. Estão percebendo? É isso que eu estou querendo que vocês entendam aqui. Significa que 5 ao cubo elevado a menos 1 pode ser interpretado como o inverso de 5 ao cubo. Ou seja, essa representação, gente, negativa no expoente, dá a entender que eu preciso fazer o inverso daquele valor, ok? Ou então, né, que o 5 a menos 3 é o inverso de 5 ao cubo. Talvez tenha ficado ainda um pouco confuso, mas vamos verificar o que vem mais pela frente, que eu acho que clareia as ideias aí, certo? Então, aqui é a definição específica, né, do que fazer quando eu tenho uma potência de um número racional, né, com base não nula, com expoente inteiro negativo. Ele diz basicamente que essa potência, né, ela é igual à potência do inverso do número racional dado, ou seja, ao inverso da base, mas com o expoente de mesmo valor absoluto. Vamos lá entender o que eu estou querendo dizer com isso. Estou querendo dizer que, quando eu tiver uma situação de potência com expoente negativo, para resolver isso, basta que eu tire o sinal negativo do expoente, fazendo o que quando eu tirar o sinal negativo? Eu fazendo o inverso da base. Então, quando eu tiro o negativo do expoente, eu inverto a base e aí eu resolvo essa potência agora com o expoente no seu valor absoluto. Ficou claro? Vamos ver os exemplos. Ó, nessa situação aqui, ó, 3 elevado a menos 2. Então, analisando o conceito que eu dei na estante, né, sobre o expoente negativo, quando eu tenho um expoente negativo, significa aqui que eu preciso fazer
o inverso deste valor da base. Que é o inverso de 3? É 1/3. E lembrem bem que a gente já falou disso em slides anteriores. Inverso é diferente de oposto, certo? Se você tem dúvida nisso, verifique a videoaula anterior de multiplicação e divisão com números racionais, certo? Então, o inverso de 3 é 1/3. E aí, né, assim que eu transformo esta base no seu inverso, o sinal negativo some. Que o sinal negativo vem com essa intenção de mostrar para você que essa potência ela precisa ter a base invertida. A seguir, você vai agora calcular, né, esta potência com o expoente no seu valor absoluto, que fica então 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1/9, ok? Aqui é uma outra forma de analisar a situação. Você pode pensar que 3 a menos 2 é igual ao inverso de 3 ao quadrado, né? Então, 3 elevado a menos 2 é igual ao inverso de 3 ao quadrado. Então, primeiro você calcula, né, faz o inverso de 3 ao quadrado, que é o resultado do que está sendo solicitado. Vamos ver outro exemplo. Quando eu tenho aqui agora, ó, 2/3 elevado a menos 3. Então, vejam bem, ó, esse sinal negativo aqui indica o quê? Que a gente precisa inverter a base. Então, ó, a base ela era 2/3 e quando eu fiz o inverso ela virou 3/2. Inverti a base e aí agora o negativo sumiu do expoente. Agora eu vou simplesmente resolver a potência. 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 8. Observem que aqui ó, tem a quarta propriedade da potência envolvida. Ó. Esse expoente 3, ele é um expoente aqui, né, desse 3 da base, do numerador da fração, e ele é um expoente do 2 também. Tá claro? Ou aqui a outra forma de analisar, né, que 2/3 elevado a menos 3 é igual ao inverso de 2/3 ao cubo. Então, né, significa que é 3/2 ao cubo. Tá bom? Olha outra situação aqui, ó. Menos 5 elevado a menos 1. Então, vamos lembrar mais uma vez. Inverso é diferente de oposto. E o inverso de menos 5 é menos 1 sobre 5. Tá bom? Então, fiz aqui o inverso desse valor. Tirei agora o sinal negativo do expoente. E menos 1/5 elevado a 1 é o próprio menos 1/5. Tá bom? Na outra situação, exemplo, 1/7 elevado a menos 1, que é, vou fazer o que aqui? Para tirar esse sinal negativo, ó, eu vou inverter esta base, então vai ficar 7 sobre 1, e mantém aqui o expoente ó, com seu valor absoluto, com seu módulo, certo? E aí, né, o que a gente vai fazer em seguida? 7 elevado a 1 é o próprio 7. E aqui é uma outra forma de analisar essa mesma situação. E para finalizar, um caso que muitos ficam com dúvida. Pró, e quando a base for uma fração? Gente, galera, quando a base for um número decimal? Se a gente sabe fazer já com fração, quando é um número decimal eu posso fazer o quê? Transformar ele em fração. Então, 0,25 é a mesma coisa que a fração 25 centésimos. Já vimos isso, né? Transformação de decimal em fração. Então, ó, 0,25 é 25 centésimos. E aí, agora que eu fiz essa transformação, eu vou verificar, me atentar aqui ao expoente negativo. Mas antes disso, para facilitar os meus cálculos, eu vou simplificar. Então, ó, se eu simplificar por 25 aqui, vai dar 1. 25 dividido por 25, 1. E 100 dividido por 25 dá 4. Então, virou agora a fração 1/4, ó, elevado a menos 2. E aí, esse negativo aqui do expoente vai fazer o que com esse valor? Vai transformar ele no inverso. O inverso de 1/4, que é 4 sobre 1. E aí, fica 4 sobre 1 elevado ao quadrado, sem o sinal negativo, está percebendo? E aí, agora fica 4 ao quadrado, que é o próprio 16. Certo? Significa, então, que 0,25 elevado a menos 2 é igual a 16. Ficou claro, galera? Espero que tenham entendido essa parte. Vamos, para finalizar, falar da potência de base 10. O que acontece, né, de particularidade quando a gente tem a base 10? Isso aqui é uma forma de facilitar os cálculos, tá, gente? Então, quando eu tiver base 10, por exemplo, 10 ao cubo, eu não preciso armar uma conta para resolver isso. Eu posso pensar que 10 ao cubo, né, é uma forma simples de você perceber que ele é a mesma coisa de 1 seguido de 3 zeros. Por que 3 zeros, Ju? Porque o expoente é 3. Quando a minha potência agora for, por exemplo, 10 à quinta, como é 5 o meu expoente,
Então, o resultado disso é 1 seguido de 5 zeros. Por que 5 zeros para Ju? Porque essa minha potência ela tem expoente 5, certo? Então, essa é uma forma simples de resolver potências de base 10. Para Ju, e quando o expoente for negativo, o que é que a gente pode fazer para resolver de forma simples? Lembrando que isso só vale para potências de base 10. Quando o expoente é negativo, gente, a gente pode pensar agora nas casas decimais. Quando eu tiver 1 negativo, significa que eu tenho que ter uma casa após a vírgula. Se eu tiver 3 negativo, ou seja, 10 elevado a menos 3, significa que eu tenho que ter 3 casas após a vírgula. Então, é uma forma de facilitar este raciocínio, né, quando o expoente for negativo. Claro que se você quiser, você pode fazer assim da forma como eu acabei de mostrar. Como o expoente é negativo, inverte a base e depois resolve a potência. Mas isso é uma forma para facilitar os seus cálculos, ok? Então, até a próxima. Por hoje é só. Valeu, galera. Tchau, tchau.